Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje sobre 7 fases do vaso nas mãos do oleiro. Vaso é um utensílio de diferentes tipos, mas geralmente de barro, muito utilizado para conter substâncias líquidas ou sólidas. Numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. E uns, na verdade, para uso honroso, e outros, porém, para uso desonroso. Se, pois, alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra, conforme está escrito na palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. Assim como na mesma casa há vasos de diferentes tipos, numa grande casa há diferentes tipos de pessoas, pois Deus não fez ninguém igual a outra. Existem pessoas difíceis e outras fáceis de lidar. Assim como existem vasos preciosos, caros, de alto valor, também existem pessoas preciosas de grande valor para o Deus vivo. Deus escolhe o barro para fazer o vaso, porque a terra tem que ser boa, para ser vaso de honra, que não insista no erro do pecado, porque vaso desonroso precisa ser moldado ou quebrado e feito um novo vaso. A casa do oleiro é a igreja, casa de oração, lugar de se humilhar aos pés do Senhor, de orar, ouvir e pregar a palavra de Deus, lugar de quebrar vaso de desonra, que é de barro, mas coberto de escória de prata, com os lábios ardentes e o coração maligno que precisa ser quebrado. Aquele vaso que demonstra brilho por fora, demonstrando ser vaso, mas não é, porque só tem capa de crente, pois confia na opressão e na perversidade, o qual sobre elas vive se estribando. O Deus vivo quebrará, como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o por completo, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. O oleiro é o Deus vivo que molda ou quebra o vaso e faz um vaso novo, que fala com o profeta que tem comunhão com ele, assim como a palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias desceu, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado
com a sua obra sobre as rodas, conforme está escrito na palavra de Deus, em Jeremias capítulo 18, versículos de 1 a 3. Cada um saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas e não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso não rejeita ao homem, mas sim ao Deus vivo, que vos dá o seu Espírito Santo, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 4 a 8. O Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente, diz: ao que vencer, labassurianda lamanai, ao que guardar as minhas obras até o fim, eu darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as de modo como são quebrados os vasos do oleiro. Assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, conforme está escrito na palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 2, versículos 26 a 29, aleluia, glória a Deus. Primeira fase, antes de ser vaso, o barro tem que ser escolhido pelo oleiro. A escolha do barro fala da escolha divina. O homem é escolhido antes mesmo de ser um vaso, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é o barro que escolhe o oleiro, mas o oleiro que escolhe o barro. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos, conforme está escrito na palavra de Deus em Isaías capítulo 64, versículo 8. Nós conhecemos e cremos no amor que o Deus vivo tem para conosco, porque Deus é amor, e quem permanece em amor permanece em Deus e Deus nele. Nós amamos ao Deus vivo porque Ele nos amou primeiro, conforme está escrito na palavra de Deus em 1 João capítulo 4, versículo 19. Jesus, ao dar instruções aos discípulos, nessas instruções, Ele fala da união íntima entre Ele e os crentes e disse: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei e nomeei para que vades e dei fruto,
e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda, conforme está escrito na palavra de Deus em João capítulo 15, versículo 16. O oleiro conhece todos os tipos de barro. Essa escolha não é pela aparência do barro exterior, e sim pela qualidade do barro, assim como escolheu um homem de Tarso chamado Saulo e depois chamado Paulo. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Respondeu ele: eis-me aqui, Senhor. Ordenou-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, à procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando, e viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos o que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Partiu Ananias e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado, conforme está escrito na palavra de Deus, em Atos capítulo 9, versículos 10 a 18. Aleluia, glória a Deus. Segunda fase. Antes de ser vaso, o barro tem que ser peneirado para tirar as sujeiras que estão no barro. O novo convertido, quando sai do reino do mundo e entra no reino de Deus, passa pela peneira de acordo com o volume e a espessura da joeira ou peneira, e também a quantidade de barro para o tamanho do vaso que vai ser usado no reino de Deus. No peneirado Deus vivo, Ele salvará qualquer justo entre seu povo que vem a Cristo e o aceita como Senhor e Salvador de sua vida, sendo servo do Senhor, pois tem vitalidade indestrutível por tempo indeterminado através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é necessário que antes passe pelo peneirar do Deus vivo, para tirar as sujeiras que estão no barro. A forma que confecciona o vaso são as mãos do oleiro,
o material para confeccionar o vaso indica a qualidade e os valores dos vasos que existem numa casa, que representam pessoas de modos e condutas diferentes. O oleiro não faz o vaso com a sujeira, para não ficar um vaso manchado. Aqueles vasos escolhidos por Deus que estão manchados serão quebrados e o Deus vivo fará um vaso novo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Terceira fase. Antes de ser vaso, o barro tem que ser molhado com água para haver um ligamento melhor e ser amassado. O barro escolhido pelo oleiro deve ser molhado para haver um ligamento melhor e ser amassado, porque mesmo sendo escolhido pelo oleiro, vem com sujeiras da terra e é necessário retirar as sujeiras e molhar com água para limpar no amolecer do barro, porque barro duro, terra seca, não tem como o oleiro fazer o vaso. Aleluia, glória a Deus. Portanto, amoleça o seu coração hoje, dando lugar para o Espírito Santo trabalhar em sua vida e mover a sua alma, o seu espírito, para você fazer a vontade do Deus vivo. Aleluia. É necessário que o homem de coração duro e ressecado pelo vento seco do mundo seja irrigado e umedecido pela água da palavra do Deus vivo, para que tenha fé e perseverança em meio às provações da vida. É necessário haver um ligamento espiritual com a igreja, interagindo com os irmãos em Cristo Jesus, para depois passar pelo período de espera, e só depois de ser moldado vai saber que tipo de vaso vai ser na igreja. Apesar das decepções, desilusões e tempestades da vida que você está passando, o Deus vivo lhe chamou e quer lhe usar para curar e salvar em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto Deus vai lhe usando, Ele vai cuidando de você, acalmando as tempestades que tem deixado tudo turvo, escuro, para você não enxergar direito as coisas espirituais. O Deus vivo está clareando caminho para você. Jesus é a luz que vai em sua frente, abrindo porta dentro de porta para você passar. Receba a sua vitória hoje em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quarta fase. Antes de ser vaso, o barro tem que passar por um período de espera. No tempo de espera que o barro passa antes de ser vaso, tem um período diferente para cada barro, pois depende do vaso que o oleiro quer fazer. O barro é coberto para ser extraído oxigênio, aquelas bolhas de ar, para adquirir uma consistência melhor e não trincar. É necessário o barro ficar no período de curtição, de espera, até chegar ao ponto. Esta fase do barro coberto fala do período de espera, no anonimato, na solidão. É exatamente nesse período que o Deus vivo extrai da vida do homem todos os desejos da
antiga vida, aqueles desejos carnais do velho homem, para que possa respirar o oxigênio puro e ser esvaziado das bolhas do orgulho que faz trincar a verdadeira essência da vida cristã, deixando de viver no curso do mundo, de fazer a vontade da carne e passar a viver no reino de Deus, fazendo a vontade do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Quinta fase: o vaso tem que ser moldado como barro nas mãos do oleiro. Qual a fase que você está passando na casa do oleiro? O importante não é a fase que você está passando, e sim está nas mãos do oleiro. Aleluia. Se você está nas mãos do oleiro, é porque ele está moldando você. Quando o barro é preparado, molhado e passa pelo período de espera, o oleiro coloca sobre a roda que vai girando, aleluia, e o oleiro com suas mãos começa a moldar o vaso. O Deus vivo está moldando você, porque Ele quer você um vaso de honra na igreja, aleluia. O oleiro começa trabalhando no vaso de dentro para fora, mantendo a roda girando a uma velocidade adequada, e o vaso começa a tomar forma de dentro para fora, aleluia. Nas mãos do oleiro, o vaso recebe a forma de um vaso conforme a vontade do oleiro e não a vontade do vaso. Deus está trabalhando dentro de você, lamassurianda lamanai, no seu coração, está moldando o seu interior, porque Ele tem um plano especial para a sua vida. Deus quer lhe aperfeiçoar em toda boa obra, para fazer a vontade dEle, esperando em você o que perante Ele é agradável, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Deus é o oleiro que dá forma ao vaso segundo a sua soberana vontade. O Deus vivo que nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus é o oleiro não apenas para dar forma e beleza ao vaso, mas também para fazer com que o vaso conheça o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs, e seja cheio do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual em Cristo Jesus, porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas, conforme está escrito na palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 10, aleluia, glória a Deus. Sexta fase: o vaso, depois de pronto, é colocado para secar sobre a proteção do oleiro, por causa da sujeira, para não se contaminar. O vaso, depois de pronto, é colocado para secar na sombra até enxugar,
e ficar resistente ao teste do forno, que aumenta a intensidade aos poucos até ficar uma fornalha ardente. Assim como aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará na proteção do Senhor nosso Deus, e não é atingido pelas sujeiras do reino do mundo. O vaso que está sobre a proteção do oleiro não se contamina com a sujeira do reino do mundo. Glória a Deus. Aquele vaso que não está protegido é contaminado com as sujeiras do reino do mundo, mas quando desce à casa do oleiro e se coloca nas mãos do mesmo, o Deus vivo quebra e faz um vaso novo. Assim como o profeta Jeremias viu o oleiro fazendo um vaso de barro e se estragou na mão do oleiro, o qual tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação, acerca de um reino, para arrancar, para derribar e para destruir, e se aquela nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentava fazer-lhe. E se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação, acerca de um reino, para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que ele intentava fazer, conforme está escrito na palavra de Deus em Jeremias capítulo 18, versículos 4 a 10. Existe aquele vaso esquecido, como morto, de quem não há memória, porque está como um vaso quebrado. Deus não faz reparos no vaso velho, como também não joga fora o vaso que se estraga na olaria. Ele faz outro vaso, um vaso novo conforme sua vontade. Ele dá uma segunda chance, oferecendo outra oportunidade de recomeçar na caminhada da fé. Para você que está como um vaso quebrado, o Deus vivo está lhe dando mais uma oportunidade para você hoje. Receba em nome de Jesus. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? Conforme está escrito na palavra de Deus em Romanos capítulo 9, versículos 20 e 21. O Deus vivo fala para você que tanto questiona com o Senhor. Não é o barro que determina ao oleiro a forma e o propósito para o qual é criado. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? E está permitindo eu passar por isso ou por aquilo?
Não é a nossa vontade que deve prevalecer no céu e na terra, mas a vontade do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Essas provas que você está passando, Deus está permitindo para lhe fortalecer e aperfeiçoar em Cristo Jesus. Ande na presença do Senhor, glorifique o nome do Senhor. Receba um renovo em sua vida agora, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Deus tem poder sobre o barro e sobre o vaso. Ele é o oleiro. Sofremos pela igreja, mas é no momento do sofrimento físico que Deus nos aperfeiçoa, produzindo em cada um de nós um senso de total dependência do Deus vivo. Aquele vaso sujo é necessário ser quebrado, como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o por completo, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça, conforme está escrito na palavra de Deus em Isaías, capítulo 30, versículo 14. Sétima e última fase. Depois que o vaso passa pelo fogo, o tesouro é colocado dentro dele para ficar na posição de ser usado pelo Espírito Santo. O vaso só tem utilidade quando passa pelo forno e recebe o brilho, porque é colocado o tesouro, o Espírito Santo, para que o vaso fique na posição de ser usado. É necessário que o vaso seja cheio do Espírito Santo, ficando na posição de ser usado, porque o vaso em qualquer posição não pode ser cheio, pois quando o azeite desce, o vaso tem que estar na posição correta, na dispensação do Espírito Santo, para ser cheio do poder de Deus. Aleluia! Vaso cheio de azeite está cheio do Espírito Santo, transbordando de alegria no Espírito, e muitos serão tocados pelo poder de Deus. Quando o vaso está cheio, mesmo vindo outro produto diferente, não tem como contaminar, porque o vaso está cheio, sem espaço para penetrar coisas estranhas na mente, porque está cheio do poder de Deus. Aleluia! Jesus é dono do vaso, Ele é dono de nossas vidas e usa da maneira que Ele quer, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Para ser vaso de honra, deve se santificar cada dia mais e ser útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Devemos fugir de tudo que traz desonra na casa de Deus. Não nos sobrevém nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é o Deus vivo, o qual nos não deixará que sejamos tentados acima do que podemos resistir. Antes, com a tentação dará também um meio de saída para que possamos suportar, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Aleluia! Todo vaso tem uma finalidade, e na olaria do Deus vivo, o vaso é para ser cheio de azeite, cheio do Espírito Santo. Para isso acontecer, é necessário ficar na posição, porque
Vaso trincado, manchado e sujo não pode ser cheio, porque o Espírito Santo só habita em vaso limpo. Aleluia! Você que foi um barro escolhido, peneirado, molhado, amassado e passou por um período de espera, o qual foi moldado como barro nas mãos do oleiro, foi protegido pelo oleiro por causa da sujeira, para não se contaminar. E passou pelo processo de fogo, o tesouro foi colocado dentro de você, o Espírito Santo, para ficar na posição de ser usado pelo Espírito Santo. Portanto, fique na posição, continue na posição, cheio do poder de Deus. Não temas ao homem, faça a vontade do Deus vivo, trabalhe para o reino de Deus. Não reclame como um fracassado, seja uma pessoa vitoriosa e viva o extraordinário de Deus. Você tem uma missão a cumprir. Seja uma pessoa vencedora em Cristo Jesus. Porque quando há esperança no futuro, há poder no presente, pois estamos vivificados em Cristo Jesus e na presença do Deus vivo. Deus se faz presente em nossas vidas, o qual sentimos a atuação do Espírito Santo sobre nossas vidas. Portanto, sejam pessoas agraciadas por Deus. Seja uma bênção nas mãos do Deus vivo. Que o Deus vivo abençoe a cada um de vós, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.